Oi, é SN, né? Ah, eu sou o Terra. A gente nem se apresentou direito antes, né? Eu posso sentar aqui com você? Beleza, obrigado. É, você gostou de ter vindo? Hum, eu sei, é um pouco difícil vir em lugares novos e conhecer gente nova. E, enfim, eu sei como é. Ah, tá que eu converso com as pessoas e eu tenho uma facilidade, eu admito, mas eu sei que é complicado porque você não sabe para onde ir, com quem conversar e eu percebi que você é um pouco mais reservada, né? E, enfim, é complicado. Bom, mas se você quiser, eu posso ser seu amigo. E eu não quero que ninguém se sinta excluído aqui. Bom, acho que não vamos sentir minha falta. O pessoal tá lá dentro fazendo sei lá o que, mas eles estão bem distraídos. Bom, eles já têm companhia demais lá. E você tá sem nenhuma, então. Não, não, não. Não me entenda errado. Eu não tô aqui por dó. Eu tô aqui porque eu não gosto de ver os meus convidados se sentindo mal. Eu quero que todo mundo esteja se divertindo e todo mundo esteja entrosado e, enfim. Mas se você quiser ficar aqui sozinha e achar melhor assim, tudo bem. Eu, eu deixo você no seu canto, não tem problema. É, tá. Então, você é bem introvertida, né? Você me lembra um pouquinho o Jungkook, sabia? No começo, lá quando a gente se conheceu, ele era muito fechado, muito quietinho. Ele não se aproximava da gente. Mas aí com o tempo ele foi se soltando. E hoje ele é um dos meus melhores amigos, é muito doido isso. Mas eu entendo que o jeitinho de vocês é um pouquinho diferente e que vocês gostam de ficar mais sozinhos, não gostam de ficar no meio de muita gente. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Eu acho. Eu acho que, sei lá, se você é assim, se a sua personalidade é assim, você não tem que mudar por causa dos outros. Você tem que explorar as qualidades na sua personalidade, porque ser introvertido não é ruim. Ser extrovertido é muito bom, claro, mas ser introvertido também tem suas vantagens. hum, Olha, pessoas introvertidas são um pouquinho mais difíceis de conversar, algumas, mas eu sinto que vocês parecem ser mais confiáveis, sabe? Porque vocês não saem falando tudo pra todo mundo. Quer dizer, eu acho. Meu pré-julgamento é esse. E eu não sei, tipo, é mais tranquilo conversar com vocês. Vocês ficam de boa com os pensamentos de vocês e. Enfim, vocês são bem tranquilos. Eu acho muito legal isso. Uhum. Normalmente pessoas introvertidas são mais de boa com essas questões de amizade, de se aparecer e. Enfim, eu sinto mais confiança, eu sinto bem
conversando com pessoas assim também. Eu vejo como uma grande qualidade. Eu acho muito legal a questão de vocês só se abrirem com quem vocês têm muita confiança e tem, não sei, uma conexão mais profunda, sabe? É tipo assim, vocês são exclusivos, entende? Sei lá. É legal porque é como se vocês só mantessem as pessoas que vocês realmente gostam por perto. Eu acho isso bem bacana. Vocês não precisam ter várias pessoas em volta e vários amigos. Vocês sendo quem vocês são já é incrível. E eu particularmente acho fofo isso. É, você fica aí sorrindo, toda tímida. É bonitinho. Não me leve a mal. Sou sincero. Mas, olha, SN, que bom que você veio na minha festa hoje. É que normalmente eu faço festa aqui e tal, e na casa dos meninos, mas eu nunca vi você em nenhuma. Eu sempre foi tão quietinha, tão na sua, e eu sempre fiquei muito curioso em te conhecer, mas eu confesso que eu tinha um pouco de medo de chegar em você e sei lá, e falar algo que eu não deveria, ou ser estranho, sabe? Porque nós não temos amigos em comum, então, tipo, do nada eu chegar em você e começar a conversar, sei lá. Eu achei que você poderia estranhar. Mas eu sempre fui muito curioso em te conhecer e eu fico feliz que você veio. É, que bom que ela te trouxe aqui. É, e agora ela tá lá dentro, né? Você sabe como ela é. Mas ela é uma boa amiga. Ela tentou te tirar da zona de conforto e tentou fazer você, sei lá, se misturar mais. E isso é bacana. Bom, você é muito legal, esse ano eu gostei de te conhecer. O que você acha da gente ir lá dentro e comer alguma coisa ou beber alguma coisa? Ou se você quiser continuar aqui, não, eu quero ficar aqui. É, eu quero ficar aqui. Tá legal, tá bacana. E. Ah! Você gosta de assistir anime? Sério? Eu também. Qual é o seu favorito? Ah, você tem bom gosto. Cara, eu não tenho um favorito, porque todas as vezes que eu assisto um, eu penso, cara, esse é o meu favorito. Daí eu assisto o outro e eu penso, não, esse é o meu favorito. E eu nunca consigo escolher um, entendeu? É super indeciso. Mas eu curto muito esse. Você já terminou de assistir? Você assistiu tudo? Hum, legal. Pô, a gente podia combinar de algum dia assistir algum anime e tal. É, bacana. Você pode vir aqui em casa e a gente assiste. O que você acha? Ou você acha muito estranho eu estar te convidando, sendo que a gente meio que tá se conhecendo agora, né? Mas é um jeito da gente se aproximar, SN. Porque eu tô vendo que a gente tem várias coisas em comum. É. E eu também tô precisando.
de uma ajuda nas aulas de inglês. Eu não estou me aproveitando, eu só estou soltando aí no ar. Se você quiser pegar a indireta, aí tudo bem. Se não quiser, então deixa voar. Ah, a gente pode estudar junto. A gente pode assistir anime e estudar junto. E, enfim, e ficar conversando. Bom, nossa, tá ficando um pouco frio, né? É, aqui fora tá batendo um ventinho gelado. Ah, aqui, pega minha jaqueta. Ah, você tá sem blusa, né? Não vai pegar uma friagem. Se você ficar doente aqui, daí você nunca mais vai querer voltar. Tá melhor assim? Ah, você tava toda tremendo aí do meu lado. É, mas talvez seja melhor a gente ir lá pra dentro. Não se preocupe, SN. Eu vou ficar do teu lado, tá? E se você não quiser participar das coisas que eles estão fazendo, tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente faz alguma coisa que você quiser fazer, tá? Eu realmente, eu não quero que você se sinta deslocado aqui. Se você quiser, eu posso te mostrar a minha coleção de mangá. Sim, cara, eu tenho. Tenho e. Na verdade, eu parei de colecionar faz um tempo, mas quando eu era menor eu colecionava vários. Se você quiser ver, vamos lá. Daí a gente também sai desse friozinho. Vamos lá. Vem que eu te ajudo a levantar. Chegamos ao meu quarto, ao meu QG, ao meu castelo, que tá um pouquinho bagunçado, tá? Não liga, por favor. Fecha a porta aqui, porque muito aqui tá. Ou se você quiser, eu deixo aberto, tá? Não, ok. Oh, aqui está a minha coleção de mangás. Tenho vários. Colecionava muitos. Esse aqui, ó. Sim, é um pouquinho grande. Eu gastava todo o dinheiro da minha mesada comprando mangá. É muito otaku, né, cara? Muito. Nossa, meu sonho era participar de concurso de cosplay. Sério, mas eu nunca consegui. Nunca participei, né? Mas eu sempre curti. Eu acho muito massa a criatividade e tal. Ah, você conhece esse aqui? Caramba, que massa. É muito legal, né? Você gosta de ler? Hum. É, eu sou um pouquinho preguiçoso para ler. Antigamente eu lia mais, né? Como você pode ver. Mas hoje em dia eu já sou meio. Meh. Sem preguiça. Mas eu gosto. Dependendo, assim, do livro, eu leio. E do lado das relíquias dos mangás, também tem a minha coleção de CDs que eu comprava quando CD ainda era moda. É, eu sempre fui muito eclético, tem de tudo aí. Tem rock and roll, tem pop, tem até música gospel. Sim. Aí, que na época foi quando eu conheci o Rusuk, sabe?
Ele era da igreja, daí eu comecei com ele, aí ele me apresentou uns cantores e tal, umas músicas, eu curtia, cara. É bacana, eu gosto. É, boas influências, né? A gente foi de umas músicas meio estranhas para gospel, mas tudo bem. Bom, é isso. E eu tenho alguns action figures também, alguns bonequinhos aí, e essas coisas. O meu quarto é simples, um quarto de garoto. Ah, esse é o meu saxofone. Eu, assim, não sei tocar tão bem, mas eu fiz umas aulas. Eu acho bem bacana a música clássica, sabe? Gosto bastante. Você toca algum instrumento? Sei, sei. Ah, eu acho muito legal. Ah, se você quiser, eu posso te ensinar algumas coisinhas do saxofone. Ah, não é grande coisa, né? Mas. Bom, ó, eu vou tirar da caixa pra você ver. Aqui. Eu só não vou tocar agora porque é preciso muito esforço físico, muito ar e no momento eu não estou conseguindo muito por causa que eu estou com um pouco de sinusite. Mas se um dia você quiser vir aqui, eu posso te ensinar. Pode vir. É cuidado, é um pouquinho pesado. É bem bacana. Eu gosto de me imaginar tocando uma banda e tal, sabe? Ai, acho muito chique. Ah, obrigado. É, o meu quarto não tá muito arrumado, mas você sabe, tá, até que não tá tão ruim. Você tá com fome? Vamos lá, pegar alguns salgadinhos pra comer e tal. Opa! Opa! Calma. Ah, eu esqueci que eu tinha deixado a porta encostada. Hum, não, aquela é a Lisa. Ela é uma amiga. Ah, não liga pra ela. Ah, a gente não tava fazendo nada demais. Aí ela gosta de cuidar da vida dos outros, sabe? Mas não liga. É, eu sei, ela ficou olhando de um jeito um pouco estranho, mas não se preocupa. Depois eu falo com ela. Vamos, vamos lá pegar um salgadinho. Aqui, você gosta desses? Vem, vamos sentar aqui no sofá. O pessoal tá lá na piscina, curtindo. Aqui dentro não tem muita gente. A hora que você quiser alguma coisa, você pode me pedir, tá? Se você quer assistir alguma coisa, ouvir música, né? Tá bom. Então, vamos conversar um pouquinho mais. Eu tô achando muito bacana. A gente tem várias coisas em comum. É, que foi? Uhum. Não, tudo bem. O banheiro é ali, ó. Virando à direita. Isso. Beleza.
Vou ficar esperando aqui, tá? Oi. Sim, que foi? Sim, a Lisa é só minha amiga, por quê? Sério? Ah, então, é um assunto meio delicado, porque, na verdade, eu meio que tava ficando com ela. Enfim, não desenrolou, sabe? Não deu muito certo e eu falei que eu queria parar de ficar com ela, só que ela tava gostando de mim. Enfim, e a gente se desentendeu um pouco. A gente tentou manter a amizade, tanto que ela veio como convidada de outras pessoas. Mas ela, eu acho que ainda não superou, sabe? Já faz alguns meses, mas ela fica sempre, tipo, me encarando e de olho em mim, e eu já percebi isso. Mas não esquenta com ela, não. Não liga para as coisas que ela fala, tá? De verdade. É, tá tudo bem. Olha, Ciane, se você estiver se sentindo confortável para isso, eu realmente gostaria que a gente pudesse se ver mais vezes assim. De verdade, às vezes que eu falei que você poderia vir aqui e tal, eu não tava brincando. Então, o convite está aí. Me passa o seu número e aí eu te mando uma mensagem. Pode ser? Qual que é? Beleza. Obrigado. Eu vou te mandar um oi daí. Ah, já tá na sua hora? Ah, que pena. Mas, bom, eu te mando uma mensagem. E aí a gente vai se falando. Beijo. Até depois. Até outro dia. Você. Deixa que eu te acompanho até a porta. É, tem certeza? Ah, entendo. É melhor não ser vista com um garoto mesmo. Tá,